Xalaim, povo, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Eu venho aqui trazer para vocês algo que eu vivi há 6 anos atrás. Assim que eu comecei a buscar o Altíssimo, eu estava na igreja, assim que eu se converti na igreja, entenda o que eu quero dizer. Não vem me criticar, estou contando o que eu passei. Eu passei por umas dificuldades quando eu era mais jovem e nisso tornou dentro de mim uma mágoa muito grande da minha mãe, da minha madrasta. E ele conhece você por dentro e por fora. Quem falar que ele não te conhece, não sabe nem o que está falando. E eu ia para a igreja e aí um dia ele levantou alguém para falar comigo. Falou que eu tinha que perdoar, que eu tinha que perdoar, que eu tinha que perdoar. Só que eu pensava, você vai perdoar quem? Para mim, eu achava que eu não tinha mágoa de ninguém, que eu não tinha rancor. E de repente, passou um mês. Quando foi no outro mês, eu tive uma revelação. Na revelação era assim, eu estava na casa de um primo meu. De repente, quando eu olhava para o céu, eu via disco voador. E esse disco voador passava nas casas das pessoas catando essas pessoas. E de repente vinha na minha direção e eu se escondi daquele disco voador. E de repente já me via em um lugar. Eu me via como fosse numa escola. Só que não tinha sala, era como fosse uma quadra de futebol, uma quadra de vôlei, sabe? E ali tinha muita gente, algumas pessoas saía para o lado, saía para o outro, gritando, não sabia onde estava. E de repente eu sentei no chão. E de repente desceu 2 seres daquela escada, um homem e uma mulher, e vinha na minha direção. E no braço deles tinha um reloginho, e nesse reloginho apitava. Quando ele chegou perto de mim, esse reloginho pitou. E aí essa mulher foi e falou assim para mim assim, Mari, vou falar o nome pagão. Mari, Deus quer falar com você. Quando ela falava para mim, eu subia da escada, eu subia, ia para um quarto, meus irmãos. Eu chegava num quarto, que nesse quarto, as paredes eram tudo clarinha, cor amarelinha, cor branca. Quando eu olhava assim pro teto, eu vi uma claridade muito branca e não tinha teto, não tinha luz. A claridade que estava nesse quarto é como fosse a claridade do sol, mas muito mais forte. Branco, branco, branco. Eu olhava assim pro teto e eu não conseguia nem ver, eu só ouvi. E aí falava assim para mim assim, Maria Inês, falava assim para mim, perdoa tua mãe. Perdoa tua mãe logo. Falava desse jeito para mim, uma voz linda, calma, mas é muita autoridade. E falava para mim que eu tinha que perdoar a minha mãe. Porque se eu não perdoasse, eu perderia a minha salvação. Foi, essa voz falava comigo, porque para mim eu entendia que era a voz de Deus, mas é a voz de El, né? E falava comigo, perdoa a tua mãe. E eu acordei desesperado, meus irmãos. Um desespero que tomou conta do meu ser. Chorei muito, chorei muito, chorei muito. Até que eu fui até minha mãe, de verdade. Eu fui até minha mãe. E eu fui até minha mãe. Vai. Eu fui até minha mãe e pedi perdão a ela. Por quê? Porque para mim, eu achava que eu não tinha mágoa nenhuma no meu coração.
Mas o Altíssimo falou para mim que se eu não perdoasse a minha mãe das coisas que aconteceu no passado, eu perderia a minha salvação. E foi uma revelação muito forte assim. E eu tô contando com a calmeza porque hoje eu senti a presença do Altíssimo, então hoje eu tô calma. Mas assim, quando ele quer me usar para falar com autoridade, vai me usar, mas hoje é calmeza, tô falando. Mas dentro de mim, eu lembro, ele faz lembrar das coisas que ele me fez ver no passado. E ele me fez, e ele falou para mim, falou assim, grava esse vídeo, fala, porque tem muitas pessoas que têm mágoa dos pais, tem mágoa de um irmão, tem mágoa do marido, muita esposa tem mágoa dos maridos, muito marido tem mágoa da esposa, tem muita mulher igual eu, tem mágoa dos pais, né? Filho, mágoa dos pais, irmão com irmão. Então, que vocês podem refletir nessa visão que eu tive. Essa visão que eu tive foi 2016 que eu tive essa visão. Foi a primeira visão que eu tive com o nosso Altíssimo do céu. Mesmo eu adorando o nome pagão, ele me deu essa visão. Eu tive muita experiência com ele. Mas ele fez eu lembrar dessa primeira visão. Então, o que eu quero lhe dizer, se você tem mágoa, perdoa. Porque senão vai perder a tua salvação. Não vale nada nesta vida sem estar agradando ao Altíssimo. Não vale nada desta vida você viver desse jeito, com mágoa no coração. Tua vida fica travado, nada anda para você. E você perde a tua salvação. Tu perde a tua salvação porque ele mesmo me falou. Eu tinha que perdoar a minha mãe. Eu tinha que perdoar a minha mãe. E depois que eu fiz aquilo que ele pediu, nunca mais ele pediu nada disso para mim. Então, se ele está tocando no meu ser, para que eu venha falar isso para vocês, meus irmãos, perdoa a tua mãe, teu pai, perdoa o seu irmão que fez mal para você, até mesmo aquele que mora dentro da tua casa, perdoa, 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 porque Yahshua perdoou os pecadores. E ele ama aqueles que um dia cometeu pecado. Mas você não pode julgar o teu próximo, nem a ti mesmo. Perdoa, tira essa mágoa, essa tristeza que está dentro do coração de vocês, que vai fazer muito bem para vocês. É isso que eu vim trazer hoje para vocês. Não estou sumida, só estava mesmo orando, buscando, tentando encontrar aquele que está lá em cima. Porque a gente deve encontrar o nosso Pai, o nosso Altíssimo, o nosso amigo, né? Então eu falo para vocês, eu tive essa experiência, eu tinha que perdoar, porque senão eu perderia a minha salvação. Então, escuta a voz que clama no deserto. Perdoa, perdoa, para que vocês não venham perder a tua salvação diante de Yahweh, tá? Que Yahweh venha vos abençoar e resplandecer a face de vocês, tá? Tenha uma boa anoitecer, um bom descanso para cada um que escutar esse áudio. Compartilha, né? Se quiser compartilhar, compartilha, porque muitos precisam ouvir. Que assim seja.